Fala, galera! Olha só, estamos aqui no mais um vídeo do Teologados. E dessa vez a gente vai falar pra vocês do DIP. Vocês sabiam que mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos pelo mundo? E apenas 0,04% de cristãos no Brasil sabem disso? Meu Deus. Você sabia que existem organizações que cuidam especificamente da chamada Igreja Sofredora, uma extensão do corpo de Cristo que vai até os lugares mais remotos e mais hostis da Terra para falar do Evangelho? Exatamente. E muitos cristãos, e inclusive você, talvez não saiba disso. Não saiba que existam organizações como essas que auxiliam, apoiam, que dão um direcionamento na vida dessas pessoas. E é importante a gente falar nesse vídeo de hoje por que da importância disso e quais são as ajudas que nós podemos prestar para esses cristãos. A nossa ideia aqui é motivar vocês a olhar para essa realidade sofredora, para essa realidade da igreja perseguida e se compadecer destes que sofrem. Para vocês terem uma noção do que ocorreu no último dia 11 de junho, aconteceu o Domingo da Igreja Presbiteriana. Perseguida. No último dia 11 de junho aconteceu o Domingo da Igreja Perseguida, mais conhecido como DIP, um evento que ele é promovido pela Missões Portas Abertas, uma organização mundial que cuida da igreja perseguida em diversos países. O tema desse ano foi da África, mais especificamente dos países que fazem parte da África subsaariana. A África hoje ele é o lar da maior porcentagem da igreja no mundo. Porém, é o lugar também onde mais sofre opressão. Sim. Em alguns lugares é tão forte que chega a ser pior do que no Oriente Médio. Dos países que estão no ranking de países perseguidos, esses fazem parte da África. Gente, são perseguições como as leis são alteradas no país, né? Os cristãos são perseguidos pelas leis também, né? Pelos governos. Muitas coisas são impedidas deles fazerem, né? Tanto de andar livremente pelas ruas, etc. Como são comprar e vender. Comprar e vender. São muitas coisas que eles são obrigados a não fazer, né? E também chegam aos casos de morte, né? Os governos chegam, alguns já estão aplicando a ideia de matar os cristãos porque vai contra totalmente a ideologia desse governo, né? Vamos dizer assim, a religião desse governo. Tem na Eritreia, acredito, os cristãos que são que o governo fica sabendo quem são, eles são presos em containers. Eritreia mesmo. Eritreia, né? São presos em containers e a prisão é no container. Nós estamos num país livre. Nós podemos louvar a Deus, nós podemos ir às nossas igrejas, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos andar com a Bíblia na rua. Por mais que possa existir uma pressão ou talvez uma perseguição, vamos dizer assim, moral ou psicológica, não há uma pressão física. Nós temos que render louvores a Deus enquanto nós somos livres para pregar o Evangelho, né? O que nos mostra que nos faz crer ainda mais em Deus e saber que Ele é o Rei, Ele é o Senhor das nossas vidas, é que esses cristãos não têm nenhuma diferença de nós, né? Eles não conhecem mais teologia que a gente, muitas vezes eles até conhecem menos, mas eles são extremamente movidos pelo Espírito Santo, movidos por Deus para pregar o Evangelho, sabe? E isso deve nos servir de exemplo. Deve servir de exemplo que muitas vezes nós aqui, que estamos falando sobre teologia reformada, nós estamos mais preocupados com ler livros, com saber, com conhecer, intelectualidade, do que realmente... E isso impacta nós três aqui. Com certeza. Mas nós estamos mais preocupados com isso do que realmente ir para a prática e fazer discípulos, sabe? E a primeira coisa que eu falaria é que nós devemos colocar nossos olhos para essas pessoas e orar. A verdade é que existe essa realidade da igreja perseguida e que também faz parte da nossa igreja, do corpo de Cristo. Sabendo disso, o que nós devemos fazer, olhando para essa igreja que sofre, que tem sofrido em sua carne, em sua vida, que tem perdido familiares, que tem perdido empregos, tem perdido as suas casas, as suas igrejas, as suas coisas, tem perdido a própria vida. O que nós devemos fazer? O que nós, como igreja de Cristo, como corpo, como nós podemos ajudá-los? A primeira coisa que está ao nosso alcance e que faz parte do corpo é a oração, né? É onde essas pessoas que estão sendo perseguidas,
elas têm força para caminhar porque elas sabem que tem pessoas orando por elas. E Deus vai confortar, Deus vai dar força, Deus vai dar ânimo para essas pessoas. Quando o corpo de Cristo ele realmente está junto, né? Quando o corpo de Cristo ele é de fato corpo. Quando você se depara com a realidade dos missionários e das agências que trabalham com essa questão missiológica, a primeira questão de fato é a oração. Existem 3 maneiras de você ajudar: orando, contribuindo e encorajando. Para vocês terem uma noção, existem projetos do Portas Abertas em que você pode encaminhar cartas de encorajamento para os missionários que estão no campo. E isso faz uma diferença absurda. Eu recomendo, a gente vai deixar o link aqui do canal do Portas Abertas, do site também, para que você possa vasculhar o material deles. É a organização mais confiável a nível mundial, a nível do planeta inteiro, a respeito das informações sobre os cristãos perseguidos. E esse povo, quando recebe uma carta de uma criança de uma igreja que está num país livre como o nosso, ou de qualquer pessoa falando para ela manter a fé, é absurdamente motivacional, assim. Existem mulheres na África que perderam seus maridos na guerra. Existe o caso de uma esposa de um pastor que foi morto na África. O nome fictício dela é Damares, porque ela não pode revelar o nome oficial dela, e que ela perdeu o marido num ataque terrorista, né? E foi encorajado através das cartas de vários irmãos de vários lugares do mundo para que ela melhorasse. Ela estava entrando numa depressão, porque afinal de contas ninguém gostaria de ver o seu marido morrer aí na sua frente, né? E de repente passar por essa experiência, mas saber que existe uma igreja que continua orando. Sim. É essa a missão da igreja livre, da igreja que não é a igreja sofredora de fato, porque ela não está sofrendo a perseguição física, como o Rafa falou, de maneira mais hostil. É esse o primeiro ponto em que a igreja brasileira, como uma que goza da liberdade assim, precisa pensar. Orar. Isso é segurar a corda para que Exatamente. A pessoa vá lá no fundo. Eu quero deixar um texto aqui pra gente refletir. Está em Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Gente, nós somos corpo de Cristo. Nós somos parte dessas pessoas. Nós devemos, sim, sentir a dor deles. Nós devemos, sim, olhar para a realidade deles e fazer o que precisa. Fazer o que precisa ser feito para que... se nós temos a condição de pelo menos ajudar em oração, de pelo menos ajudar em alguma motivação, nós devemos fazer. Essa é a nossa missão como Igreja de Cristo. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos e dar os nossos ombros, entregar as palmas das nossas mãos, para que de alguma forma, de algum jeito, nós consigamos acessar o coração dessas pessoas e motivá-los nesse caminho de fé. Porque afinal de contas, não há nenhuma diferença. Nós somos atribulados aqui da mesma maneira como eles. A diferença é que lá é muito mais extremo. Lá é muito mais chocante e radical. Eles sofrem na carne, nós sofremos no espírito. Então, olhemos para a realidade dessa igreja que sofre. Vamos olhar para essas pessoas e de fato orar por elas, de fato divulgar o que tem acontecido, clamar por justiça a Deus. Esse é o nosso papel. Exato. Gente, nós falamos que nós podemos ajudar orando, essa é a primeira coisa. O Eve falou que a gente pode ajudar contribuindo e também encorajando. Eu acredito que o segundo ponto é muito importante também. Se você tem condições de ajudar contribuindo com qualquer valor, o site do Portas Abertas, eles têm uma área lá de doação, em que você pode doar qualquer valor para eles. Você pode pegar a conta deles e enviar, fazer um depósito mensal, você pode fazer um depósito único. Gente, é muito importante. Ou você pode só fazer a assinatura da revista. Exato. Eles têm uma revista mensal. Exato. E você faz a assinatura anualmente e eles encaminham para você um material de qualidade que dá todas as informações que você precisa a respeito desse mundo. Exato. Então, assim, se você tem condições de fazer isso, ok. Se você não tem condições, tudo bem. Mas ore. E segundo, pega esse vídeo que nós falamos aqui, compartilha para o máximo de pessoas que você conhece. Compartilha, gente. Sabe por quê? Nós precisamos aumentar esse número de 0,04% de cristãos que sabem da igreja perseguida. Gente, se a gente fala de que existe 40 milhões, 30 milhões de cristãos no Brasil e 0,04% sabe da igreja perseguida, é porque realmente eu acredito que 0,04% são os verdadeiros cristãos, porque estão preocupados com os outros, com o corpo de Cristo. Vamos olhar para eles. Vamos olhar para eles e vamos aumentar esse número, gente. Por favor. Mais uma coisa,
o DIP já passou, mas o propósito de orar pela igreja na África, não. Então, aqui embaixo a gente vai deixar o link de um livreto, que são 30 dias de oração, e para cada dia você vai ter um país da África subsaariana para você poder orar. Lá tem os motivos de oração principal, tem as informações sobre em qual lugar no ranking de perseguição esse país se encontra. O primeiro lugar está a Somália, orem pela Somália, e daí você vai poder ter material para você compartilhar no seu grupo de estudo aí na sua igreja, no seu grupo de WhatsApp também. Compartilha esse tipo de coisa, precisa ser compartilhado, precisa ser difundido. A Missão Portas Abertas é uma organização muito séria e confiável. Os dados deles são usados pelos jornais de todo o mundo como fonte segura a respeito do cristianismo. Então, gente, não é brincadeira Portas Abertas, não é brincadeira, porque eles realmente ajudam os cristãos. Lá no site deles, vocês vão ver depoimentos, vocês vão ver vídeos com aqueles que foram encarcerados, com aqueles que foram perseguidos. Então, é muito sério mesmo. Esse vídeo aqui, por mais que a gente possa nos outros vídeos brincar, fazer uma descontração, esse vídeo não é brincadeira, gente. Sim. Por favor, olhem para as pessoas que estão sendo perseguidas, porque logo será com você, será conosco. E a última coisa, a gente não faz nada sem dar dica de leitura. A dica de leitura é um livro chamado Som da Liberdade, da Ellen Berhane, que é uma missionária da Eritreia, que ficou presa durante anos em um desses containers que o Rafa falou, e que veio no Brasil alguns anos atrás e deu seu testemunho. Eu pude ver o testemunho dela e conhecer ela pessoalmente. É incrível. A editora vai deixar uma cópia rodando na cara do Vinícius. Na cara do Vinícius. Como sempre. Beleza, gente? Gente, Deus abençoe. Até mais.